Meus queridos irmãos, convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 25 até o verso 28. Vamos ler até o verso 30 também. Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versos 25 a 30. Todos encontraram? Porque aquele tempo exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e os instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui, meus irmãos, podem se assentar. Queridos irmãos e irmãs, todos nós, de algum momento na nossa vida, recebemos algum convite. Talvez você já tenha recebido um convite, com certeza, um convite de casamento, um convite para uma viagem, um convite para uma festa. Não importa. Todos nós, de alguma forma, já recebemos algum convite. E os convites que nós recebemos, meus irmãos, todos eles são legais, traz de alguma forma para nós felicidade, mas todos esses convites traz para nós felicidades passageiras. Felicidade que pode durar algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Não importa, são convites temporários. Mas o convite que Jesus faz é um convite especial, é um convite eterno, é um convite da graça de Deus. Esse é o convite que Jesus faz aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Embora no versículo 28 diz assim: vinde a mim todos. Nós vamos entender, com base nesse texto, quem são esses todos que Jesus faz esse convite. O convite de Jesus, meus irmãos, não é para aqueles que se acham melhores do que os outros. O convite que Jesus faz não é para aqueles que acham que não precisam ter os seus pecados perdoados e serem salvos por Jesus Cristo. O convite que Jesus faz é para aqueles que de fato reconhecem que são pecadores. É para aqueles que de fato reconhecem que estão cansados, sobrecarregados, que as lutas da vida têm machucado, têm ferido. Aqueles que se acham bons demais, aqueles que se acham mais importantes do que os outros, esses aí sempre vão recusar o convite de Jesus. Então, quem são o todos que Jesus diz no versículo 28? Jesus aqui está pregando, está expondo, falando do plano da salvação e da redenção. E alguns que se acham bons demais estão recusando a mensagem do Evangelho.
estão criticando Jesus. Eu não quero perder meu tempo em ficar ouvindo Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. Para mim, essa mensagem, esse convite que ele está fazendo, não me faz diferença alguma. Sou bom demais. Eu sou o cara. Não preciso desse convite feito por Jesus. Esses que se acham assim, desta forma, esses sempre vão recusar o convite da graça. É por isso que Jesus vai dizer, aí no versículo 25, porque aquele tempo exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e os instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Os sábios, os instruídos, se acham bom demais. Esses aí não querem saber do convite de Jesus. Esses aí dizem: olha, eu não preciso desse convite. Eu não quero saber desse convite. Então, quando Jesus diz: vinde a mim todos, o todos aqui não está fazendo uma referência aos sábios, aos instruídos, mas o todos aqui é uma referência aos pequeninos. Aqueles que se reconhecem como pecadores, aqueles que precisam ter os seus pecados perdoados, aqueles que precisam de Jesus Cristo, aqueles que precisam de ter os seus fardos carregados, aqueles que têm vivido uma vida cheia de lutas, de dificuldades, enfrentando problemas, enfrentando lutas, dificuldades, desafios grandes, aqueles que choram, aqueles que estão angustiados, aqueles que não aguentam mais de tanto sofrimento, aqueles que não aguentam mais viver de uma maneira tão difícil. É para esses que Jesus chama: vinde a mim, todos vós que estão cansados. Esse texto, meus irmãos, ele vai apresentar, pelo menos para nós, dois convites que eu quero aqui refletir com os irmãos. O primeiro convite, o convite da graça, é um convite que traz alívio para a sua alma. O primeiro convite é um convite que traz alívio para a sua alma. Porque Jesus disse assim no verso 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu irmão, minha irmã, talvez você chegou aqui essa noite, cheio de lutas, enfrentando grandes problemas. Talvez você chegou aqui essa noite e somente o Senhor e você sabe como você chegou. Talvez você chegou aqui sobrecarregado, diante de tantos problemas, diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades. Talvez você chegou aqui com muitas dificuldades, com muitos problemas. Talvez você chegou aqui machucado, ferido. Talvez você chegou aqui e alguém disse algo para você que machucou você, que feriu você. Não sei, meus irmãos, como você chegou, mas o Senhor o conhece. E nessa noite o convite da graça é para você. É para aquele que está sobrecarregado. É para aquele que sofre. É para aquele que tem enfrentado dores, lutas. É para aqueles que têm enfrentado alguma dificuldade, enfrentado situações complicadas, não sei. Mas o convite da graça é para aqueles que estão mais do que cansaço físico, mas pessoas que estão cansadas, com cansaço da alma, que precisam de um refrigério, que precisam da graça do Senhor. Jesus aqui está fazendo o convite para aqueles que reconhecem como pecadores, com aqueles que estão com medo do juízo, com aqueles que têm lutado contra o pecado,
Esses que não aguentam mais viver para si mesmo, viver uma vida que não glorifique a Deus, são esses que o Senhor Jesus está chamando. Vinde a mim. Quando você reconhece que é pecador, que suas atitudes não estão glorificando a Deus, você pode experimentar o alívio da graça. Pois Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, quando Cristo nos convida para perto dele, ele nos alivia da escravidão do pecado. João capítulo 8, versículo 34 a 36, o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, quando Cristo nos convida para perto dele, ele nos alivia da ansiedade. Qual tem sido a sua ansiedade, irmãos? O que tem feito você perder o sono? Quais são as ansiedades da sua alma que tem deixado você angustiado, com o coração apertado? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você chegou aqui essa noite, meu irmão, minha irmã, ansioso, o Senhor está te chamando nesta noite. Vinde a mim. Esse é o momento. Se você chegou aqui angustiado, o Senhor Jesus está te chamando. Vinde a mim. Se você chegou aqui essa noite sobrecarregado, diante das lutas, diante dos problemas que tem feito você chorar, o Senhor convida você, chama você, vinde a mim. Meus irmãos, quando Cristo nos convida para perto dele, ele nos alivia da condenação eterna. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há uma garantia para nós. Quando recebemos esse convite de Cristo, chegamos até Ele, reconhecemos que somos pecadores, recebemos da parte de Cristo o perdão, e Paulo diz que agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo pagou pelos seus pecados. Levou na cruz os seus sofrimentos, levou para a cruz a sua dor, levou para a cruz a sua angústia. Só Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, pode aliviar o peso e salvar o pecador. Mas esse texto aqui ainda fala de um segundo convite. Primeiro convite é o convite que traz alívio para a sua alma. Versículo 28. O segundo e último convite que o texto apresenta para nós, o convite da graça, é um convite que traz a presença de Cristo para a sua alma. Os versos 29 e 30 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Percebam, meus irmãos, que Jesus primeiro te convidou a experimentar o alívio que só Ele pode te dar. Agora, Jesus te convida a aprender com Ele. Mas a pergunta é: aprender o quê? E o texto diz: ser manso e humilde de coração. A palavra aí, manso, é a palavra grega praus, que significa ser gentil, suave, manso. Essas virtudes, meus irmãos, refletem a atitude e o caráter que o cristão deve ter, que o cristão precisa buscar. Então o Senhor Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser assim, como Jesus nos ensina, a sermos humildes e a sermos mansos de coração. Jesus está dizendo isso aqui porque os religiosos da sua época não pensavam dessa forma, não eram humildes, eram soberbos demais. Eu não preciso da mensagem que esse homem de Nazaré está ensinando e falando. Eu não quero ouvir o que o filho do carpinteiro diz. Não há, meus irmãos, humildade no coração dessas pessoas. Não há humildade no coração daquele que se acha bom demais. Por isso que Jesus diz dessa forma. Mas também nas palavras dessas pessoas não há mansidão. Só há palavras duras, de humilhação, palavras de condenação. Mas Jesus está dizendo: aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É assim, meus irmãos, que o povo de Deus caminha, com mansidão e com humildade. Não existe a ideia no nosso meio, no meio do povo de Deus, da ideia de ser orgulhoso, daquele que se acha o tal, que se acha melhor do que qualquer um. Não, meu irmão e minha irmã. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Todos nós estamos aqui por causa do favor imerecido que é a graça. Você e eu, nós não merecíamos nada, mas Deus resolveu te chamar, te convidar. Vinde a mim. Vinde a mim. Mas Jesus ainda diz, no verso 29, e acharei descanso para a vossa alma. Meus irmãos, o descanso eterno da alma é uma realidade, mas uma realidade para aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, meu irmão, minha irmã, quando Jesus diz no verso 29, e acharei descanso para a vossa alma, esse descanso, só quem pode experimentar o descanso em Jesus, quem tem Cristo como Senhor e Salvador. Quem não tem Cristo não pode experimentar desse descanso. Quem não tem Cristo vive um falso descanso.
É por isso, meus irmãos, que eu comecei aqui esse sermão dizendo que todos nós, em algum momento da nossa vida, recebemos algum convite. E esses convites que as pessoas fazem para nós são convites temporários. São convites que não apontam para nós o verdadeiro descanso para a nossa alma. Mas o verdadeiro descanso vamos encontrar somente em Jesus. Somente em Jesus. Só Jesus pode trazer o verdadeiro alívio para você. Então, se você chegou aqui nessa noite, enfrentando lutas, enfrentando grandes dificuldades, se os problemas têm feito você chorar, se as lutas têm feito você, deixado você com o coração apertado, angustiado, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus convida você nessa noite. Convida você para encontrar descanso nele. Quais são as suas lutas, meus irmãos? O que tem feito você a carregar um fardo tão pesado? Quais são os seus problemas? Quais são os seus desafios? O que tem feito você ficar com o coração angustiado? Essa noite é o momento de você pegar tudo isso e entregar a Cristo. Porque somente Ele pode trazer descanso para você. Somente Jesus pode aliviar a sua alma. É por isso que no verso 30, Jesus termina desta forma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por quê? O fardo de Cristo é leve. Porque é o fardo da redenção. Cristo veio a esse mundo para pegar o seu fardo e levar para a cruz. E na cruz, Ele entregar para você o fardo leve da graça. Então, se nessa noite você chegou aqui e diz, olha, eu tenho enfrentado muitos problemas, tenho passado por situações complicadas, o meu fardo é leve. Essa noite o Senhor Jesus chama você, convida você, o convite da graça. Essa noite o Senhor fala ao seu coração, esse é o momento de você entregar de fato a sua vida. Esse é o momento de você experimentar a graça do Senhor Jesus. Porque somente Ele pode enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Somente Ele pode te ajudar, te carregar pelas mãos, te sustentar. Somente Jesus pode salvar você. Somente Jesus pode perdoar os seus pecados, os nossos pecados. Esse é um dos convites, o convite mais importante que o Novo Testamento, que a Bíblia nos ensina, mostra para nós. É o convite da graça. Você, meu irmão, minha irmã, faz parte desses pequeninos. Se você chegou até aqui, é porque o convite da graça alcançou o seu coração. E quando o convite da graça alcança o nosso coração, acontece o que Jesus falou no versículo 27, porque Jesus diz assim, tudo que me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, a quem... Tudo que me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Senhor revelou o Evangelho para você. O Senhor revelou a sua graça para você. E se hoje você está aqui, é porque um dia essa graça alcançou o seu coração. Por isso, meu irmão, minha irmã,
se são as lutas, se são os problemas da vida que tem feito você chorar, eu quero dizer em nome de Jesus, levante a sua cabeça. Continue seguindo em frente com Jesus, porque é Ele quem conduz você. É Ele quem abençoa a sua vida. É a graça de Deus que te sustenta. É a graça do Senhor que abençoa. É a graça do Senhor que perdoa o meu, o seu, o nosso pecado. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que o Senhor nos sustente com o teu poder, com a tua graça. Que o Senhor nos ajude a seguirmos em frente, a caminharmos com Ele para a glória dele. Graça e paz. Eu quero te fazer um convite para você e para a sua família. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione, uma igreja bíblica, reformada, que tem como princípio as Escrituras. Venha, traga a sua família. Estamos aqui na rua Eugênio Nidec, número 304, o bairro Catarcione. Sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe.